Gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme ele pode ser representado por gráficos, certo? A velocidade, quando o movimento é progressivo, então no gráfico, na matemática a gente usa x e y. Então, aqui é a mesma coisa, só que a minha variável aqui vai ser o tempo e v, velocidade em função do tempo. Como o movimento retilíneo uniforme é um movimento com velocidade constante, a velocidade não muda de valor, a velocidade vai ser um valor fixo, horizontal, vai ser constante com o tempo. Então, quando o movimento é progressivo, ela vai estar acima da origem, acima do zero. Então, velocidade positiva, progressiva. Velocidade aqui abaixo ó, do eixo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Aqui é um gráfico, velocidade em função do tempo. Se eu considerar um gráfico de outro parâmetro, que é o espaço em função do tempo, a gente vai ter o seguinte, que o espaço em função do tempo, você percebe que à medida que o tempo passa, o espaço que no outro lado aumenta. O tempo passa, espaço aumenta. O tempo vai passando e o espaço vai aumentando de valor. Então aqui você tem uma posição em que o espaço inicial é um valor maior que zero, um valor positivo. E a velocidade aqui é positiva, porque o gráfico é um gráfico crescente. Aqui você tem o gráfico começando da origem. Então, começou da origem é porque o espaço inicial é zero, mas o gráfico é crescente, velocidade positiva. Aqui o gráfico começa abaixo da origem, porque o espaço inicial é negativo. Espaço inicial negativo, você vai ter o gráfico começando aqui abaixo da origem, mas a velocidade é positiva, então crescente. Aqui seria o gráfico do corpo A, nosso problema de encontro dos dois carrinhos. Então A começa com uma posição negativa, mas é progressivo. Para o movimento retrógrado, o gráfico é decrescente, porque à medida que o tempo aumenta, o S vai diminuindo. Tempo aumentou, S diminui. Tempo aumenta, S, o espaço aqui ó, diminui. À medida que o tempo passa, o espaço vai diminuindo mais ainda. Então aqui é a situação em que o espaço inicial é um espaço positivo, mas a velocidade é negativa. Seria o gráfico do carrinho B, seria esse gráfico aqui. Aqui é o movimento retrógrado, mas o espaço inicial é zero, porque começou da origem. E aqui você tem movimento retilíneo uniforme retrógrado, porque é decrescente a função, aqui o gráfico. E o espaço inicial, ele também é abaixo de zero. Então, o espaço inicial, matematicamente, a velocidade ela corresponde à inclinação da reta, coeficiente angular. O espaço inicial seria o coeficiente linear. O espaço inicial vai ser sempre o ponto em que a reta corta, como se fosse o ponto em que a reta corta o eixo Y, né? Vamos pensar agora algumas propriedades do gráfico para movimento retilíneo uniforme, certo? A gente tem o seguinte, que quando nós temos o gráfico velocidade e tempo, pela formulazinha, velocidade é espaço sobre o tempo. Se isola o espaço, fica a velocidade igual ao espaço e o tempo, e o espaço aqui ele vai ser geometricamente igual à área aqui, quando eu tenho um gráfico velocidade e tempo. Quando o meu gráfico for velocidade e tempo, a informação que eu posso extrair desse gráfico é o espaço, que corresponderia matematicamente a quem? A área. No caso do movimento retilíneo uniforme, como a velocidade é constante, seria a área do retângulo no gráfico, que seria base vezes altura. No caso de um gráfico que seja espaço, posição com tempo, movimento pode ser um movimento progressivo ou retrógrado. Esse gráfico aqui mostra o movimento o quê? Progressivo. Por quê? Como é que eu sei que o movimento é progressivo? Porque à medida que o tempo passa, os valores de S estão o quê? Aumentando. Ó. O tempo passou, o espaço estava aqui. O tempo passou aqui, o espaço já veio para cá, aumentou.
O tempo veio para cá, o espaço já veio para cá. Foi aumentando com o tempo. Então, a gente usa uma propriedade geométrica que é a inclinação da reta, que é chamada de tangente, que seria a tangente de beta. Beta é uma letra grega para inclinação. Você pode usar alfa, beta, gama ou outra letra. Não interessa. Mas é comum, feito esse cálculo. É muito simples. Você basta dividir esse lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo, pelo lado que é o lado vizinho ao ângulo. Aí, em vez de usar a palavra lado, para o triângulo a gente chama de cateto, que seria o cateto oposto, espaço, dividido pelo cateto vizinho, cateto adjacente, tempo. Então, isso aqui daria a velocidade. Vamos fazer um exemplo, né? Então, eu fiz esse gráfico a partir dessa tabelinha que a gente obteve nos exercícios iniciais na aula de hoje, né? Se você olhar aqui, ó, o espaço é zero, perdão, o tempo é zero, o espaço é 72. Para o tempo 4, ó, o pontinho, o espaço é 40. Para o tempo 9, o espaço é zero, a origem, ele cruzou a origem. Para o tempo 10, o espaço é menos 8. Pelo gráfico, eu percebo que à medida que o tempo passa, os espaços aqui, eles estão diminuindo. Ó. A altura aqui está diminuindo. É a informação de interpretação que te serve para o Enem. E pela tabela também, eu percebo que à medida que o tempo passa, os valores de espaço vão diminuindo. Aqui que eu vou fazer agora? Vou fazer a relação. Eu sei daqui extrair do gráfico, extrair da tabela as informações. Na tabela, eu posso extrair o espaço inicial como? Espaço inicial é o espaço em que o tempo é zero. Quando o tempo é zero, o espaço inicial é 72. No gráfico, o espaço inicial no gráfico, ele vai ser o espaço quando o tempo é zero. Ó, quando o tempo é zero, o ponto em que ele corta o gráfico aqui do espaço vai ser quem? Perdão. No gráfico, para achar o espaço inicial, eu vou olhar o ponto em que a reta cruza o eixo do espaço, no tempo zero. No tempo zero, a reta cruza o eixo do espaço na posição 72 metros. E a velocidade? A velocidade, a gente vai medir a inclinação. Quando a inclinação é de um movimento progressivo, tá certo? Eu vou voltar aqui. A gente mede aqui, é uma dica, pelo lado direito. Quando é retrógrado, a gente mede pelo outro lado, que é pelo lado que? Esquerdo. Então, pelo lado esquerdo, eu vou fazer a mesma coisa. O lado oposto, cateto oposto, dividido pelo lado vizinho, cateto adjacente. Porque isso aqui forma a geometria de um triângulo, tá certo? De um triângulo. Esse lado é 72, esse lado aqui vale 9. 72 e 9. Como o meu movimento retilíneo uniforme é retrógrado, a minha velocidade, eu tenho que lembrar que ela vai ter sinal de menos. Então, velocidade, ela vai ser igual a tangente de alfa. Tá vendo? Que no exemplo lá, primeiro eu usei beta, aqui eu estou usando alfa. Não tem problema usar uma letra diferente, mas que seja ângulo. Então, a tangente é o quê? É o lado oposto, 72, dividido pelo lado vizinho, que é 9. Quando eu divido 72 por 9, dá 8. Perfeito. Mas lembre que o movimento é um movimento que retrógrado. Por isso eu uso o sinal menos 8 metros por segundo. E a gente fica com a função S igual a S0 mais V vezes T, sendo que o espaço inicial, aqui o ponto em que a reta corta o eixo do espaço, que seria o eixo Y, 72, menos 8, que seria a inclinação da reta, é a velocidade, geometricamente. E o que seria a raiz da função? Seria o tempo capaz de zerar a função. Seria fisicamente onde ocorre a inversão do sentido. Seria o tempo que? 9. Quando o tempo é 9, zera a função. Então,
pessoal, é isso. Obrigado por hoje.